Neste episódio, nós vamos falar sobre design de emoções. E o convidado de hoje é o Beto Calage. Um dos grandes da criatividade na publicidade brasileira, foi sócio-diretor de criação da DCS, uma das maiores agências de publicidade do país. Conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais, como Clio Award e Cannes Lion, tendo também recebido o mérito de publicitário do ano. Foi responsável por criar campanhas publicitárias inesquecíveis para marcas como Azaleia, Digian, Olímpicos, Zafari, Claro, entre outras. Além desta jornada exitosa, ainda se dedica à produção musical e já apresentou programas de rádio. Calage, seja muito bem-vindo. Olá, Maurício. Que bom esse bate-papo, tá? Agradeço o teu convite. E eu sou uma pessoa que às vezes tem que me frear, viu? Porque eu gosto muito de conversar. E Muito bem. principalmente dentro de um tema que parece um tema circunscrito a uma expressão artística, que é o design, mas na verdade é tão amplo o tema do design, né? É tão amplo, ele está tão presente nas nossas vidas que tu tem que me segurar aí, porque senão eu me emociono e começo a falar sem parar. Minha mulher, durante a pandemia, minha mulher me apelidou uma voz da pandemia, porque eu ligava para as pessoas, fazia áudio para as pessoas, quilométricos, né? A vontade de conversar, eu criava áudios O teu quilométricos. texto é um pergaminho. Então é o seguinte, Tu ó, já viu, né? Tu já sofreu esse ataque, né? certamente. Tá tudo certo. Muito obrigado pela aceitação do convite. Para a gente é um super prazer e tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. O processo criativo, ele abarca emoções e ela está presente em todas as dimensões do design, tanto nas expressões visuais quanto nas outras percepções dos sentidos. E o usuário é impactado por ela. Quando falamos da comunicação de produto de consumo, o design tem um desafio hercúleo de estimular o desejo, onde se destacam comerciais, sobretudo, que causam a emoção nas pessoas. Dado essa premissa, quais são os principais desafios para a criação de uma campanha publicitária para estimular o desejo dos nativos digitais, os millennials, que têm 25 a 41 anos, e a geração Z, que é de 10 a 26 anos, a nova geração de consumo? Olha, Maurício, essa é uma pergunta de US$ 1 bilhão, né? Eu acho que a publicidade ela sofreu uma enorme transformação, né? Com a entrada da internet e depois, mais tarde, com as redes sociais, e, enfim, com o incrível processo de comunicação que se deu através da internet, né? Como canal, como expressão, como troca de informações, como pesquisa, como, enfim, interação, né? A publicidade, como eu conheci, né? E como eu trabalhei, né? Se trata de outra linguagem hoje, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nos millennials nos geração Z, né? Eu tenho muito próximo de mim dois exemplos dessa geração, tanto na milênio como meu filho. Meu filho tem 43, mas ele está um pouco dentro ainda pode esticar um pouquinho essa geração milênios, incluindo ele, né? E eu tenho uma neta de 13, que se inclui, vamos dizer assim, no que chamaria essa nova geração Z, né? O meu filho, tá, é um cara que eu acho essa geração dos milênios, ela ainda tem uma forte influência analógica, né? Pelo fato da família, dos pais e de como ela consumiu informação, né? Até a entrada, vamos dizer assim, a entrada na vida, né? Da internet, enfim, do mundo digital e da troca através das redes e tal. Ele consumiu muita informação na sua juventude, na sua adolescência, estimulado por mim, né? Que era informação presencial, que era visita a museus, que era leitura, que era acompanhar a publicidade como a gente fazia, acompanhar filmes. Ele é um cara que bebeu muito na fonte digital,
né? O meu filho, por exemplo, Maurício, ele transita, eu acho, com esses dois mundos internamente, né? Ele teve uma formação, vamos dizer assim, pré-internet, né? Onde as coisas eram presenciais e eu estimulei muito ele a cultura, a arte, a viagens, visitar museu, shows de música, shows de jazz, coisas que, vamos dizer assim, não fazia parte muito do universo dele, mas que ele foi absorvendo, e eu acho que isso contribuiu para que ele tenha um bom repertório, né? Livros e tal, e ele também vamos dizer assim, se integrou ao mundo da internet, ao mundo digital, às redes sociais e tal, com muita habilidade, transita, trabalha, desenvolve trabalho, desenvolve projetos, desenvolve uma série de coisas através das redes sociais, mas ele tem um repertório, né, muito rico, né, do mundo pré-digital. Então, acho que ele conversa bem com essas duas linguagens, né, e isso produziu, talvez, para ele um diferencial muito grande, né, em relação a esse mundo hoje. Nas mídias, né, e que fazia a cabeça das pessoas numa direção de cima para baixo, né? Hoje não, hoje a coisa tem que se construir com eles. E para se construir com eles, tem que entender esse mundo deles. E ter muito cuidado com a naturalidade com que tu te expõe. Quer dizer, não pode. Eu vejo hoje muitas empresas querendo ser bacana e tal, querendo ingressar, vamos dizer, nessa comunicação, nesse mundo novo. E muitas, eu diria assim, a grande maioria delas é forçado, continua, mesmo que os canais sejam diferentes, continua sendo de baixo para cima. Continua sendo uma tentativa de, olha, eu sou da tua turma, mas eu não te reconheço como da minha turma, né? Então, eu acho que hoje em dia, apesar dos apelos e dos estímulos serem muito, 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 muito interessantes para a originalidade, para a criatividade, né? Ele é muito delicado, porque tem coisas que não pegam, né? Tem coisas que não pegam. Então, eu acho que tá muito difícil fazer uma comunicação que funcione, né? E que atinja esses públicos. Uhum. A geração Z, tu mencionaste que eles, de um modo geral, se comunicam e se relacionam através das mídias sociais, especialmente o TikTok, o Instagram e agora essa nova rede que é Be real, be real, Be be Real. real. Então, a Be Real é como se fosse um diário imagético, né? Yeah. E a escola? As relações pessoais desta nova geração, ela se dá quase que exclusivamente na escola? Olha, uma excelente pergunta, Maurício, porque a gente vê assim, a gente, né, que viveu, cresceu em um outro tipo de mundo e com relações que se davam exclusivamente no mundo real, né? A gente acha que agora as relações só existem de forma virtual. Não. Eu vejo que a escola, pelo menos a escola da minha neta, e eu vejo a turma, eu participo muito da vida dela, então eu observo muito, sabe? Não muda muito da nossa infância, da nossa adolescência, sabe? Que eram grupos que se identificam para um lado, outros que se identificam para cá, né? Afinidades, essa coisa de vai na minha casa, dorme na minha casa, né? De convivência muito grande, né? A minha neta agora fez uma excursão, a escola fez uma excursão, achei muito interessante. As cidades históricas de Minas, né? Ouro Preto, Tiradentes, né? E eu acho muito interessante essa iniciativa, porque mostrar para elas que o mundo não começou agora, né? O mundo se construiu, né? Existiram grandes artistas, existiram grandes espaços, né? Urbanos, né? Construídos com aquela arquitetura, grandes artistas como o Aleijadinho, e depois, eu achei muito bacana, eles fizeram o confronto desse passado, né, colonial brasileiro para o Inhotim. Eles foram em Inhotim, né? Uma arte contemporânea.
Então, a minha neta foi exposta, vamos dizer assim, a duas informações que provavelmente, através das redes, ela não teria, que só presencial para ter. É um estímulo que transcende o sentido visual, né? Sem dúvida. E a arte contemporânea, ela tem esse apelo, né? Ela tem impacto ao vivo, né? Porque são, às vezes, esculturas com dimensões impressionantes, né? São formas, né? E aí entra muito o design, né? São formas, eu acho que a arte contemporânea bebe muito do design, né? São formas espetaculares, são construções, né, de imagem de material, né, impressionante, né, que só vendo ao vivo tu recebe o impacto daquela informação visual. Né? Então, eu achei bacana. Então, eu vejo assim, ó, sim, ela vive na internet, ela vê os videozinhos do TikTok. Mas eu vejo assim, ó, o TikTok, para ela, é o que foi a TV para nós. Né? Quando ficava de tarde, que não tinha aula, ficava vendo TV, vendo a série de TV da época, vendo os filmes de TV, então, passava o dia inteiro na TV, a TV, a coisa, como é, se chamava a babá eletrônica, né? E esse troço é o que é o TikTok para ela hoje. O TikTok é puro entretenimento, né? O entretenimento só que repetitivo, só que uh, rápido, né? Sem reflexão, sem pensar, sem aquela quantidade de imagens e vídeos e vídeos e vídeos curtos, né? Que isso até cria, eu insisto muito e vejo muitos filmes com ela e séries e tal, porque senão ela fica assim o hábito de ver coisas curtas, mas assim, o que durar mais de 5 minutos não dá para ver, né? Dura muito, né? Sim, Então a paciência ela é reduzida, né? Aí é me entra, reduzida. isso me traz uma outra pergunta que está relacionado a esta geração vinculada às mídias sociais, especificamente ao TikTok. Milhares de usuários das mídias digitais têm criado e produzido conteúdo. E têm criado engajamento de milhões de pessoas, em alguns casos, abocanhando inclusive verbas publicitárias. Como é que tu percebe o resultado criativo destas produções digitais de pessoas que não tiveram uma formação específica para isso, mas na prática, por resultado empírico, elas têm influenciado muitas pessoas? E qual o impacto disso no processo criativo das agências de publicidade? Olha, eu acho que isso é hoje em dia, e eu acho que a publicidade está olhando, né, para parceria com esses influenciadores, de uma forma muito grande, né? Já vi grandes campanhas em que são envolvidos os influenciadores digitais, né? Mas é um mundo que tem que também, de novo, a gente tem que cuidar com a autenticidade, porque são personalidades que surgem realizando seus conteúdos, realizando, né? E a gente querer moldar, né? É o grande risco de querer moldar essas pessoas a forma da publicidade e perder a espontaneidade, perder a naturalidade, perder, enfim, né? Os principais fatores que fizeram ela construir aquele prestígio, aquela audiência, né? Tem algumas que eu acho, eu sigo muitos, né? Tem aquela menina, como é, a Camila De Lucas, que surgiu construindo uma moça negra, humilde, né, que começou a fazer o seu canal, né, mas extremamente bem-humorada. Eu acho que isso é que fez o grande sucesso dela. Né? Tudo é com humor, tudo é com inteligência, tudo sabe, assim, apesar dela não ter, talvez, os recursos no início, né, os recursos de grande rede, de grande e tal, né, por ela ter vindo de baixo assim, e conquistando a audiência, né, tudo nela era autêntico, tudo nela é autêntico, sabe? Ela é engraçada, ela tem sketches muito engraçados de humor, ela é muito inteligente, né? Te recomendo a Camila De Lucas, é fantástico. E, inclusive, já está virando meio
blockbuster, né? Porque ela já participou do Big Brother da Globo e já não sei o quê. Tudo construindo a sua imagem e construindo seus conteúdos. E o bacana, que eu acho, diferença de outros criadores de conteúdo, é que ela efetivamente criou um conteúdo original. Né? Criou um conteúdo original com uma linguagem dela, uma coisa muito dela, e tudo que foi sendo incluído de produto, de marca, nesse conteúdo dela, nesse canal dela, foi construído, eu acho que por ela. Eu acho que isso que é bacana. Nenhuma agência de publicidade criou lá um sketch cômico para ela interpretar. Não, eu acho que ela que criava seus próprios conteúdos de marca, inclusive. Então, tudo ficava inserido na mesma linguagem, no mesmo jeito de se comunicar, com a mesma diversão, com o mesmo humor. Olha, eu acho um fenômeno a Camila de Lucas, tá? Por ter construído exatamente a sua marca a partir do seu... sendo como ela é, né? Construindo com a sua linguagem, construindo e com muito humor, né? E as marcas que foram se agregando passaram a ter também, eu acho que aí é que é o grande negócio, né? Passaram a ter também essa percepção de estar, não é apoiando ou patrocinando, mas inserido na vida dela. Né? Verdade. Autenticidade, né? Como tu mencionaste. Autenticidade, verdade. Né? Então, eu vejo assim, alguns conteúdos que efetivamente têm um processo de criação. Outros, eu vejo assim, sabe, a coisa meio empurrada. Influenciadoras de moda, principalmente, né? Que tu vê que ela está fazendo uma propaganda, aquilo não tem construção, né? De script, de acting, de coisa. Não, falar, anuncia como se estivesse anunciando na TV. Né? E eu acho que esses têm pouca adesão. Né? Os que têm mais adesão são os mais que têm essa naturalidade. Tem outro cara também, que é o Zé Maurício Maclini, que eu gosto muito de música, então acompanho tudo que tem a ver com música, eu tô ligado. Zé Maurício Maclini é um cara que criou aquele primeiro prêmio TIM, né, de música brasileira, foi um prêmio com muito prestígio, né? E ele está sempre ligado à música, ele é uma espécie de mecenas, assim, que desenvolve projetos e tal, com artistas, e os vídeos dele no Instagram são muito engraçados, porque ele é um cara já de meia idade, né? E ele faz muito espontaneamente aquilo que o TikTok consagrou como as dancinhas, né? As dancinhas, ele faz no espaço dele dancinhas, né? Então ele bota uma música lá, sei lá, Caetano Veloso, né? E faz uma dancinha cria uma dancinha para aquela música do Caetano. Depois ele fala da obra do Caetano, determinado sugere o disco e tal, não sei o quê, né? Fala, sei lá, falando de jazz, ele roda a música, faz uma dancinha, daqui a pouco ele fala. Eu achei muito espirituoso isso e muito natural ele aproveitar uma estética do TikTok, né? Que é muito jovem, jogou para dentro do canal dele do Instagram, né? E conseguiu combinar as duas coisas com informação musical. Então, acho que quando tem essa interferência criativa do narrador, do influenciador, é muito bacana. Se não, eu acaba acho tendo que uma nós estamos atitude vivendo bastante despojada, né? despojada, né? E tudo vira verdade, né? E viram histórias engraçadas, histórias boas. A Camila de Lucas conta histórias boas, o Zé Maurício conta histórias boas. A velha história, né, que hoje em dia se fala, né? História. Então, de resto, eu acho assim, eu vejo muita coisa. Esses dias até estava conversando e disse, com aquela famosa frase do McLuhan, né? O meia mensagem, né? Aquilo era um pouco difuso naquela época, talvez um pouco futurista demais. Hoje, o meio é a mensagem, né? É impressionante. É onde tu te comunica que está a tua mensagem. Não é a mensagem, não se sobrepõe ao meio, né? É o meio que torna a mensagem, é o meio que cria a mensagem, é o meio que dá validade para a mensagem, né? Então é muito interessante esse mundo. Eu acho ele extremamente desafiador, complexo. Não é todo mundo que sabe mexer com ele, né? E eu acho que as agências têm que, e eu vejo isso assim, as agências
vivi um pouco isso no início, assim, da agência querer entrar, não, mas nós não podemos ficar de fora disso, nós temos que entrar, mas é difícil, porque a nossa cultura é uma outra cultura de comunicação. Talvez o grande, e eu estou vendo isso, que as agências estão fazendo isso, o grande, grande saída para as agências sejam parcerias, sabe? Estabelecer, a agência ser um centro da ideia, Um né? hub desses criativos. O hub dos criativos, quer dizer, tem o cara que faz coisa com internet, tem o cara que faz coisa não sei o quê, redes sociais, né? Mas a agência ser o hub central e ter parcerias. Não querer ter tudo dentro dela, né? Primeiro, custo é estratosférico, tu ter, né? Várias pessoas fazendo muitas coisas, e depois é muito mais produtivo tu jogar para quem sabe fazer, né? Aquele tipo de job, de projeto, né? Despertar emoções nas pessoas talvez seja um dos maiores desafios dos designers publicitários, e é justamente o que esses criativos digitais independentes têm feito. Do teu ponto de vista, quais são os pilares do processo criativo que resultam nessa influência emocional na propaganda? Olha, eu acho que continua sendo a ideia, né? Seja, te dei dois exemplos do Zé Maurício que teve a ideia de trazer para o seu canal a dancinha do TikTok. A Camila De Lucas, que faz sketches criativos e tal, papapá, papapá. Né? O que fica, na verdade, o que cria adesão, né, é a ideia, né? É a capacidade de fazer a pessoa sorrir, é a capacidade de tu emocionar, é a capacidade de tu gerar uma relação interativa, fazer com que a pessoa elogie, que a pessoa se inscreva no teu canal, que a pessoa troque contigo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, e isso só se dá através do conteúdo criativo e da ideia criativa, né? A gente vive hoje, né? O meu filho até tem uma frase sobre isso, né? Que é a sociedade desatenta, né? Nós estamos vivendo com tantos estímulos, com tantos estímulos, quer dizer, o que é que, afinal de contas, né? Onde é que a gente para, né? A gente para onde tem inteligência, a gente para onde tem humor, a gente para onde tem emoção, a gente para, né? Ou uma informação nova, né? Porque é muito, assim, a economia do excesso, né, Maurício? Nós vivemos a era do excesso, né? É impressionante, é impressionante. E dispersa, né, Então, a atenção, essa multitarefa. e aí o curador, o influenciador, tem um papel fundamental, porque ele faz esse filtro, né? Então, tu segue determinadas pessoas ou determinados canais e tal, que fazem esse filtro para ti, né? Como o Spotify, né? Que o algoritmo faz o filtro para ti, né? Ou os próprios editores do Spotify, ou o algoritmo faz esse filtro para ti, né? Tu escuta muito jazz, Quando tu vê coisas de para ti, né? Porque se tu não for um cara realmente aficionado, um cara interessado, um cara curioso, que tiver tempo para perder, para ficar buscando jazz no Spotify, né? Então é melhor que alguém faça isso por ti, né? Então, assim, os influenciadores, os criadores de conteúdo, os algoritmos, os editores desses canais acabam funcionando como uma espécie assim de curador, né? Porque é muita coisa, é muita coisa. Sim. Na meados da década de 80 e mais na década de 90, houve o surgimento das empresas de design. E naquele dado momento, toda essa entrega, design de embalagens, projetos de construção de marca, de estruturação, que depois veio a se aprofundar com branding, eles eram todos serviços atendidos pelas agências de propaganda e publicidade. Como é que foi esta inserção deste novo universo de fornecedores de serviços
de design, através das agências ou empresas de design, e o que isso provocou dentro das agências de publicidade clássicas, né? Naquele instante, porque acabou que surgiu uma concorrência distinta para determinados serviços. A opção que a gente teve na época da DCS foi ter uma outra empresa, né? Foi ter a EMA, Frank Meyer, que era uma empresa que desenvolvia a criação de produtos de ponto de venda, expositores, displays, posters, enfim, toda a gama de materiais de ponto de venda, né? E também desenvolvia logotipos, enfim, criação de marca, branding, né? E porque dentro da agência era complicado conviver com as duas coisas, né? Com a comunicação através de veículos, a comunicação em canais de distribuição de informação e tal, e ter ao mesmo tempo o design, né? Ter ao mesmo tempo essa área tão... Porque quando a gente fala em design, está falando tudo isso, né? E design, inclusive, na própria publicidade, né? Quer dizer, o diretor de arte que concebia lá o anúncio, coisa, estava trabalhando com elementos de design, né? A escolha da letra, né? Enfim, mas nesse design específico, né, de marca, nós tivemos que desenvolver uma outra empresa que falava, né, e também, de uma certa forma, separava para o cliente, né, a entrega de material criativo, entendeu? Pois o cliente fazia uma reunião com o pessoal especializado, né? O cliente tinha as demandas para aquele pessoal especializado, né? Então não ficava tudo muito no genérico, né? A especificação acabava facilitando esse diálogo com o cliente. Eu vejo assim, em muitas empresas hoje em dia tem empresa para tudo, né? Quer dizer, eu noto assim que as empresas de design estão fazendo branding, produtoras de vídeo também, de uma certa forma, também estão entrando nesse mercado de expressão de audiovisual, quer dizer, não é mais só a TV, né? A internet, o Instagram, enfim, né? Tudo se relaciona com a comunicação hoje, se relaciona com branding. Né? Antes era uma coisa, parece, sagrada, assim, era um troço muito... O branding era o planejamento, né? Tinha um ritual sagrado do branding. Hoje ficou mais leve, né? Então, as agências, por isso que eu digo que as agências têm que criar, e tem criado, eu vejo isso, às vezes dentro de uma agência tem 4, 5, 6, 7 empresas. Sempre falaram de uma agência em São Paulo, que na verdade é um grupo de 12 empresas. Sabe? Uma para fazer uma coisa, outra para fazer outra coisa, outra para fazer uma coisa, e tendo um centro de planejamento e de inteligência comum. Sim, é uma fragmentação por atividades especializadas. Fragmentação criativa especializada, né? Então, esse é um caminho para as agências, né? Do que querer entregar tudo, né? E uma grande diferença hoje da década de 80 e 90 é que existe uma condição, inclusive legal, para que as pessoas sejam independentes, né, empresarialmente. Então, elas podem ser um microempreendedor individual, onde todos são empresários dentro desse universo, né? Então, tem um talentosíssimo diretor de arte que trabalhou comigo, depois foi diretor de criação também na DCS, o Rafa Borer, né, que ele criou a sua empresa, que na verdade é um estúdio criativo, onde ele tem desde o cliente constante, frequente, né, até projetos que ele cria para outras empresas e até para agências. Né? Ele se ultra fragmentou, vamos dizer assim, no seu estúdio, né? Ele acha, inclusive, que remunera melhor tu trabalhar, né, com projetos, né, projetos para as agências, projetos diretos com o cliente, né, do que ter hoje em dia o cliente frequente, né, o cliente constante, a conta recorrente, né? Então, esse é um caminho. Né? As próprias agências hoje demandam desses estúdios projetos, entendeu? Projetos criativos. Né?
A tua experiência, ela transita muito nas artes musicais, já produziste disco, já foi premiado por isto. E aí eu diria que está muito mais para o lado da arte do que para o design neste território. No entanto, a tua carreira profissional desde a época da MPM, depois fundando a DCS, foi dentro do design especificamente. E aí eu te pergunto, qual é o território da arte e o território do design? Olha, Maurício, eu acho que eles são separados em determinado momento, eles se interpõem em determinado momento e eles trocam em outro momento. Né? Eu acho que o design, a arte, ela lida com o subjetivo do artista, né? Ela é livre, ela tem o risco do artista, né? Ela não tem compromisso com a funcionalidade, com atingir determinado público, né? Audiência, não. Ela é um compromisso do artista com a sua expressão. Né? E o design não, o design é a estética, a beleza, com a funcionalidade e com a função e com a entrega. Né? Existe alguém que tu precisa entregar o teu trabalho. Né? Mas eu acho que elas muito bebem uma da outra, né? Muito bebem uma da outra. Eu peguei, eu vi uma exposição lá há muito tempo em Londres da arte construtivista russa do início do século passado. Né? Aquilo ali, o que o design gráfico já foi beber nessa fonte é impressionante. E aquilo era arte, né? Era arte, era expressão artística. Né? Mas aquelas letras, aqueles cortes, aquele enquadramento, aquelas coisas retas, né? Do construtivismo russo, iluminou muitos designers. Né? Iluminou muitos designers. A pop art dos anos 60, 80, né? A pop art, nossa, os designers foram direto ali naquela fonte, bebendo naquela fonte. Né? E o contrário também, né? O contrário também, quer dizer, a arte também, né? O design também foi buscar na arte e a arte também foi buscar no design. Né? Até hoje a arte tem referências do design, o design tem referências da arte. Né? E às vezes essas visões, vamos dizer assim, se intercambiam. Né? Eu vi uma exposição no Museu de Design em Londres, muito interessante, chamada Arte, não, Moda e Arquitetura. Moda e Arquitetura. Né? E começa a fazer paralelos de quando determinada coisa estava na moda, vamos dizer, na arquitetura, tu enxergava isso também na construção de produtos ligados à moda, vestidos, principalmente femininos. Né? É impressionante como uma foi alimentando a outra. Né? E agora, recentemente em maio, em Londres, uma exposição Design e Futebol. A gente não se dá conta de como o design está presente no futebol, nas camisetas, nas bandeiras, no material promocional do clube, né? Enfim. Né? Então, eu vejo hoje assim, as coisas elas se intercambiam, se trocam de uma forma muito, muito, muito grande, sabe? Então, acho que né, a arte como expressão individual do artista, ela é livre. E ela tem riscos. E ela tem riscos que o artista assume, né? Quando vai fazer o seu trabalho. Né? O design não. O design ele é construído baseado na beleza, na estética, mais a função. E ele precisa entregar, né? Entregar para o seu público, entregar alguma coisa que desperte o desejo e, ao mesmo tempo, seja usável, né? Seja manipulável, seja... Mas é impressionante, né? Tu vê a Apple, o sucesso da Apple é design, né? A Apple não inventou o computador, né? Não inventou o notebook, não inventou... Ela inventou produtos com absoluto apelo de design, como primeiro os Macintosh e tal, depois os iPhone, iPod. Eu fui um que usei muitos iPods, que tinha, através do design da funcionalidade, um encanto, né? Um desejo de ter aquilo, porque aquilo ia te trazer uma função ligada à estética. Né?
E eu acho hoje, assim, eu sinto muita. Eu acho que o design público, né, da obra pública, do espaço público, é muito pobre, principalmente no Brasil. Né? Eu acho que esse seria um negócio, assim, se a gente tivesse mais designers, né? Tivesse um movimento, né, de tomar o espaço público em tudo, né, desde o prédio. É impressionante. Né? Eu vejo assim, ó, eu acompanhei porque eu vi uma exposição em Londres do estúdio, agora eu me lembro o nome, dos caras que criaram o novo ônibus de Londres. Tinha aqueles ônibusinhos e tal, e o cara não mexeu muito, mas eles atualizaram o design daqueles ônibus, né? Fizeram um rasgo de vidro e tal, né? Pô, mudou aquilo, mudou. Então, assim, ó, e os espaços, como é, as paradas de ônibus, sabe? São espaços sensacionais, que aquilo está ali, as pessoas estão convivendo com o estético, com a moderna, com a coisa moderna, com a visão estética do belo, né? Que o design cria, né? E tem um negócio, esses mesmos caras que criaram o Onde, eles criaram também uma banca de revista, que hoje, claro, banca de revista parece que é uma coisa meio desatualizada, mas eles criaram uma banca de revista que parece uma concha, que é uma coisa linda, tinha vontade de entrar naquela, vontade de ali comprar revista. Né? Então, eu vejo assim, uma vez eu sugeri para uma grande empresa gaúcha, que investe muito em questão de qualidade e tal, programas de qualidade, enfim, eu sugeri que a partir de determinado ano, lá quando a gente apresentou o projeto, acho que era 2010, lá 2005, tá, ou não foi no início do ano 2000, que eles passassem a abraçar a questão do design no Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos, vamos dizer assim, uma invasão, né, no Rio Grande do Sul, um centro, um polo de design no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que a gente teria construído, porque o design agrega valor. Né? Aliás, é o design, muitas vezes, mais do que até o próprio produto. Né? O design cria o desejo, o design agrega valor para o produto. Né? E é isso que a gente precisa na indústria brasileira. Né? Certamente. Eu concordo muito contigo em relação à estética dos ambientes públicos e vejo que aquela que tem mais harmonia ainda são as do estilo colonial português, que são exatamente os exemplos que tu mencionaste de Minas e mesmo a Bahia. Nós temos vários lugares, mesmo Porto Alegre, alguns prédios antigos, né? Teatro São Pedro, o próprio Palácio, né? Que acho que deve ter completado 100 anos já, Palácio do Piratini. Na Excelente. Itália, eu vi uma vez uma designer italiana falando até, né, que a convivência do italiano com a arte é um negócio que não se dá assim, ó, no espaço, não, vamos lá no museu ver arte, vamos lá naquele centro cultural, não sei o que, ver arte. Não, ele caminha na rua, ele senta num muro, ele tá interagindo com a arte, né? Então, assim, por isso o italiano desenvolveu até uma marca italiana de design, roupa, produtos, né? Produtos manufaturados. Então, é incrível, né? Porque essa convivência do italiano negócio da vida dele. Ele vai para a escola desde pequeno e passa por uma rua de 400 anos atrás, ele cruza não sei o que tem 200 anos, ele cruza que tem 1000 anos. Quer dizer, então acho que se a gente pudesse estimular a arte no espaço público, o design no espaço público, desde as paradas de ônibus, pensa que se daqui a pouco desce para um grande design, olha, tu vai desenhar as novas paradas de ônibus de Porto Alegre. Vocês tornam a ser uma atração, tio. Né? Aquele museu de Bilbao, lá, o pessoal fala que Bilbao é uma cidade assim, não é uma cidade atraente. Até o surgimento do museu, quer dizer, desconfigurou a cidade, passou a ser atraente, passou a ser desejada, passou a ser um ponto de turismo pelo design. Eu penso que a Itália é o melhor e mais evoluído país onde transitam as virtudes do design e da arte em harmonia e com um resultado que impacta toda a sociedade. Onde se enxerga e se experimenta a vida na Itália, tem design e tem arte, né? Nos restaurantes, nas rodovias, nos móveis,
na própria arquitetura, na antiguidade preservada e assim por diante. Muito bem. Calage, chegamos no momento do pinga-fogo. E esse é o momento em que eu faço 3 perguntas que são as mesmas para todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Olha, eu acho que é acreditar no seu sonho, acreditar que aquilo pode dar certo, né? E ter parceiros para te auxiliarem a que a coisa dê certo. Vou te dar um exemplo do meu empreendimento musical, que hoje eu acho um fenômeno do ponto de vista de uma produção independente em Porto Alegre e tal. O Delicatessen, o grupo que eu criei, tem 300 mil audições mensais no Spotify. Tem músicas que tem 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões. É um negócio assim, que eu considero um sucesso diante da expectativa de ter aqui um pequeno grupo de jazz aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu acreditei nesse negócio, eu acreditava desde o início, mas não houve assim. Sempre diziam assim: nós nunca quisemos ser a melhor banda do mundo. Primeiro que a gente quis ser a melhor banda da rua, depois a melhor banda do bairro, depois a melhor banda de Liverpool, depois a melhor banda da Inglaterra, né? Quer dizer, essa ideia que tu compra o sucesso e eu vou agora impor, não, tem que vir de dentro, tem que vir de alguma coisa que tu goste, alguma coisa que tu tenha paixão, alguma coisa que tu queira ver realizada, né? Então, acho, para mim, essa é a característica fundamental. E depois tu ter parceiros para te ajudar a construir, porque a gente não sabe tudo, né? A gente a gente tem visões de algumas coisas que a gente quer fazer, mas a gente não sabe, muitas vezes, por onde é que eu começo. No caso do Delicatessen, eu pretendia fazer um disco com uma cantora, que eu tinha gostado muito, chamei ela, vou cantar, eu não sou muito cantora de jazz, não, mas eu tenho certeza que tu vai dar certo cantando jazz. Ela cantou e tal, ficou bacana o disco, eu disse, não, agora não, acho que não é um disco de uma cantora. Então aí o processo, vamos dizer assim, de empreendedor, a visão de empreendedor começa a surgir. Pô, eu não vou fazer um disco para brincar, dar para os amigos, eu acho que esse troço vai longe, porque ficou muito legal. Vou criar um nome, uma marca. Criei o nome Delicatessen, que é o lugar onde tem finas iguarias e tal, e eu considerava que a música era jazz e tinha esse apelo, né, de iguarias e tal. Delicatessen. Mas aí, ponto, estava com o disco pronto, e agora o que eu faço? Aí busquei parceiros, né, que me ajudaram a construir esse negócio, como é que lança, como é que faz, depois como é que se distribui nas redes sociais, enfim. Então, acho que essa visão tem que vir de dentro, assim, né? Que eu acho que é onde os caras construíram grandes projetos, né? O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Ah, essa é a grande soma. Acho difícil ter as duas coisas. É muito difícil ter as duas coisas. Porque o sonhador, muitas vezes, ele não tem o dado de realidade e ele vai, aconteceu comigo, eu gastei muito mais no primeiro disco, eu gastei muito mais do que deveria gastar, porque o sonho era maior do que a minha capacidade de entender que aquilo precisava dar dinheiro, que eu não podia jogar dinheiro fora, que não sei o que. Né? Então, acho que essa soma, e eu vejo através da parceria, eu acho que eu tive um sócio, né, que também tinha uma visão de negócio muito, muito inteligente, boa, tivemos uma boa parceria, cada um, vamos dizer assim, com o seu talento, né? Eu tenho um filme, tem um filme que agora, se não me engano, eu não sei, A Última Noite, se não me engano é assim, são dois irmãos, tá, que resolvem fazer um restaurante, dois irmãos italianos que resolvem fazer um restaurante em Nova York, restaurante de comida italiana. O irmão, que era o gestor do negócio, do restaurante, né, que ficava fazendo planos para trazer público e mandava convites para as pessoas que depois iam escrever nas revistas resenhas sobre o restaurante, crítica e tal, e o cara que era o chefe. O chefe não aceitava concessões, porque ele achava que fazia, e na cabeça dele fazia, uma obra de arte com a comida. Né? E que não, mas eu quero o meu é mal passado, mas mal passado eu não quero. Então vinha o cara lá fazer o pedido, olha, esse aqui não pode vir sem esse tipo de
de ervas aqui, não pode dizer assim. Aí o irmão dele chegava, olha, a mesa tal quer o mesmo bife, mas só que sem erva. Eu não faço, não faço, né? Porque se chocava o sonhador, o poeta, o artista, né, da culinária, do chefe, com o outro que era assim, ó, nós precisamos ter o pragmatismo, né? Nós precisamos ter esse restaurante cheio. Não interessa se tu vai botar erva ou não. Né? Não vamos mandar o cliente embora. Né? E essa soma é muito difícil funcionar em harmonia. Tem aquele outro filme também, Simplesmente Marta, que é um filme sensacional, filme alemão, né, em que a chefe não aceita concessões. O cara pede um bife bem passado, ela pega, vai com a carne lá na mesa do cara e crava a carne com a faca, né? Porque, não, mas como esse bife tem que ser mal passado e tal. Então, e assim a gente vai buscar essa combinação. Eu estou vendo agora uma série sensacional, chama The Collection, né? Que é muito inspirada na vida do Dior, tá? Que é quando a França, depois da guerra, quis recuperar a imagem de marca de moda, na França tinha moda e tal, não sei o quê, e estavam todos os designers, os caras estavam desanimados, estavam não sei o quê, não queriam, né, uns acusados de colaboração com a Chanel, outros não sei o quê e tal, e o governo francês resolve investir num cara, né, isso é fictício, mas diz que é muito baseado no Dior, resolve investir num cara para relançar a moda feminina, a moda que valorizasse a feminilidade e tal, e associar isso à marca França, né? A França é que faz essa moda e tal. Tinha um irmão que era um louco, um ensandecido, um cara que dormia quando tinha que estar criando troço, se drogava e tal, não sei o que, e o outro, o irmão, que era o cara que fazia os negócios, que trazia. O conflito desses dois, né? A sinergia promovia um enorme resultado. Um enorme resultado. Que realmente o irmão que desenhava fazia desenhos, vestidos maravilhosos. E o outro que fazia negócio fazia uma gestão boa, né? Mas quando tinha conflito, o conflito era quase incontornável, porque um não queria abrir mão do seu papel. Então, eu acho assim, muito difícil ter as duas coisas. Quando um tem, é um gênio. Né? Esse é o gênio, Steve Jobs. Né? Agora, quando não tem, eu acho que é essa fusão, essa combinação de visões, de poéticas, de arte, de coisa, com a visão do pragmática, de mercado, que também é um grande talento, que também é um enorme talento. Né? E a última, o que é design? Acho que design é desejo. Design é desejo, né? É o desejo através da combinação de duas expressões, que é a estética com a funcionalidade, a estética com a função, né? Mas ele é desejo, é aquilo que te provoca desejo, é o restaurante que tu quer entrar, é o computador que tu quer comprar, é o tênis que tu quer usar, né? É esse conjunto mágico, porque isso, claro, isso tem muito de publicidade, de tudo isso e tal, mas se não tiver essa combinação, não cola. Né? Quantos já tentaram ser como a Apple, né? E a Apple conquistou isso tudo porque soube juntar função, computadores bons e tal, com um desejo, através do design, impressionante. A Nike faz isso muito bem. Né? As empresas, tem empresas que usam muito o design, né? Aquela italiana como é a Alessi, né? Que tem produtos de cozinha e tal, que todo mundo quer ter aquilo, né? O espremedor, um simples espremedor de limão, ou uma simples abridora, um simples coisa, viram objetos de desejo. Né? Se torna uma escultura. Se torna uma escultura. Né? Eu vi uma exposição no Museu Design de Estocolmo, de Copenhague, né? As luminárias dinamarquesas e o mobiliário dinamarquês é um negócio assim, eles têm inclusive uma palavra que eles chamam, se não me engano é reg, né? Que é essa sensação do conforto, do aconchego,
através do design e do conforto, né? Que como eles têm muito tempo ruim, né? O ano inteiro tem poucos momentos de sol, vivem muito dentro de casa, né? Então a casa tem que trazer essa sensação assim de ser bonita e ao mesmo tempo confortável, né? A forma e função, né? Excelente. Kalash, a gente está chegando ao final, mas antes eu gostaria que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão e depois se despedisse do Podbrand. Olha, até anotei aqui para não esquecer, tá? Eu queria ficar dentro do tema, né? Porque eu gosto muito de filosofia. Eu acho hoje uma das coisas que consola, né? Essa vida cheia que a gente tem, cheia de estímulos, cheia de coisa, é a introspecção, é enxergar o mundo de forma reflexiva, né? Então eu gosto muito de filosofia, mas eu queria pegar dentro do, estou falando isso porque dissesse, não, pode falar de filosofia, pode falar, mas eu queria pegar dentro do nosso tema, coisas que são absolutamente inspiradoras. Eu sou muito fã de um publicitário, diretor de arte, formação de designer, chamado John Haggart, um inglês, né? E ele escreveu um livro chamado Turn Intelligence into Magic, tornar a inteligência em magia, né? Que é como transformar, né? E aí é o que a gente estava conversando, como transformar essa inteligência que é através do planejamento do produto, dos atributos do produto, da construção do produto, da função do produto, em magia, que é a magia que vende, né? E é um livro sensacional. Olha, é um livro em inglês, não tem tradução no Brasil, eu leio com um dicionário do lado, né? Mas é um livro riquíssimo nesse aspecto, né? Em tornar a inteligência, porque a inteligência por si, ela tem um apelo até certo ponto, né? Como é que tu transforma a inteligência em desejo, né? Esse é o grande desafio do nosso setor, aí, da comunicação em geral, de designers e tudo isso, né? Eu gosto muito do trabalho de uma designer chamada Jessica Walsh. Acho que quem puder entrar na internet, conhecer o trabalho dela, é fantástico, né? O trabalho dela envolve tipografia, envolve ambientes, envolve direção de arte para filmes, né? Envolve tudo isso. E gosto muito do diretor de cinema americano chamado Wes Anderson, que fez o Grande Hotel Budapeste, né? O filme dele é puro design, é o design levado, o design audiovisual, né? Levado ao status da arte. É arte o que ele faz com os filmes, porque tudo tem uma simetria, tudo tem um balanço, um equilíbrio, uma harmonia, a cor. Então, é um negócio fantástico. Ele conta a história, mas ele tem esse recurso que outros diretores não têm, esse recurso de trazer a radicalização do design para dentro do cinema, né? Os ambientes, a cadeira, quando eu boto, sei lá, um ambiente que tem duas cadeiras, as duas cadeiras estão simetricamente colocadas, são cadeiras de absoluto design. Ao fundo tem um quadro que está simetricamente colocado, que tem harmonia com a roupa, a paleta de cores da roupa do ator, que é um negócio assim, parece que cada quadro do filme é desenhado como se fosse uma obra de arte. Wes Anderson. Tem o Grande Hotel Budapeste, um filme que eu gosto muito dele. Outra designer também que eu recomendo conhecer o trabalho dela, que ela trabalha para ele, chama Jessica Rich. Ela só trabalha com tipologia, tá? Mas o que ela faz com tipologia, e ela usa, nos filmes dele, ele usa muito tipologia, né? Seja para fazer, sei lá, quando aparece um livro no filme, esse livro tem uma tipologia especial. E quando tem créditos, enfim, qualquer lettering que aparece no filme, é essa menina que faz, chama Jessica Rich, que é realmente genial o trabalho dela. Então, assim, só para a gente ver como o design pode ser de tal forma sedutor que a gente. Isso não é design, isso é arte. Né? Mesmo que esteja a serviço, mesmo que esteja funcional, mesmo que esteja arte comercial, mesmo que esteja para interligado a um filme, a um livro, a uma coisa, assim, ele te dá sabe, esse impacto de ter visto uma obra de arte. Excelente. Só para reforçar, nós vamos ter o link deste livro no site do podbrand.design
e também da designer, da Jéssica, e também do diretor do filme O Grande Hotel Budapeste, para que as pessoas acessem ao conteúdo dessas referências que tu está nos passando. Kalash, muito obrigado, agradeço muito a tua presença no Pod Brand, certamente inspirador, um grande papo, fiquei muito feliz e muito obrigado pela aceitação. Pô, eu fico honrado aqui com o teu convite, né? E me chamar para conversar é um negócio assim que é me chamar para uma festa, sabe? Eu adoro conversar, adoro conversar. Então, sempre que quiseres bater um papo, pode me convidar. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livro como este que o Kalash nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará muito para que mais pessoas alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Beto Kalash e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.